Olá, estamos de volta para continuar explicando cada capítulo do livro As 4+1 Condições da Análise. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre, grosso modo, sobre o capítulo 1, que é o capítulo das entrevistas preliminares. E a gente, como a gente já estudou a introdução, né, desse texto, que a gente sabe que as entrevistas preliminares é o termo que Lacan usou para o tratamento de ensaio, né, que é algo que não é a análise propriamente dita, mas se assemelha à análise. A gente vai ver daqui a pouco isso. Então, uma coisa que é bom a gente também ter em mente é que Lacan, ele dizia que ele não foi... ele não visava ser compreendido, né? Quando ele dava os seminários, ele partia do pressuposto que a maioria das pessoas que estavam ali eram analistas, né? Então, ele falava que ele falava nos seminários não para ser compreendido, porém para ser interpretado. Por isso que os textos psicanalíticos, de modo geral, né, e principalmente os lacanianos, eles não são tão fáceis da gente entender, né? E a gente compreende muito mais, né, essa parte mais da compreensão, mais de didática ou egóica, a partir de encontros, através da discussão. Fica mais fácil da gente perceber algumas questões que Lacan tratava. Então, assim, provavelmente eu não vou conseguir dar conta de tudo que o texto fala, mas eu vou tentar falar do básico aqui, tá bom? Então, ele diz primeiro que o tratamento de ensaio, que é uma coisa que eu já falei na introdução, o tratamento de ensaio, ele levaria cerca de 1 a 2 semanas, né? A gente lembrando que na época de Freud, as sessões elas eram diárias e só existiam os intervalos dos finais de semana, né? Então, se a gente pensa que hoje é uma sessão por semana, então provavelmente esse tratamento de ensaio, ele levaria mais ou menos 2 meses. Então, assim, a primeira meta da análise é ligar o paciente a seu tratamento e à figura do analista. Então, essa é a grande primeira meta da análise. Para Lacan, não haveria entrada em análise sem essas entrevistas preliminares, né? E Freud a gente já entendeu, né, a partir da introdução do vídeo anterior, que Freud também considerava uma condição muito importante do tratamento de ensaio, para que pudesse colher, assim, para que pudesse ser percebido, né, fazer uma espécie de hipótese diagnóstica. Tanto nas entrevistas como na análise propriamente dita, o que está em jogo é a associação livre. Então, nesta fase, a tarefa do analista, na fase de entrevista preliminar, a tarefa do analista é a de relançar o discurso do analisante. Então, a questão diagnóstica está em jogo neste momento, né? E aí ele fala aqui que existe um paradoxo, né? Aí ele coloca até uma fórmula, EP igual a A, ou seja, EP, entrevistas preliminares, é igual a A, a análise. Porém, a EP também é diferente da análise, então é um paradoxo. Por que ela é igual? Ela é igual na medida em que a associação livre mantém essa similitude. Por que ela é diferente? É diferente porque nesse período o diagnóstico diferencial vai fazer essa barra, assim, nessa semelhança, né? A associação livre traz a similitude, porém, como é preciso fazer esse diagnóstico diferencial entre a neurose, psicose, perversão, e mesmo nos tipos clínicos da neurose, então isso diferenciaria, porque aí na análise propriamente dita não estaria em pauta esse diagnóstico, né? Talvez uma confirmação do diagnóstico, que a gente vai entender que ao longo de uma análise algumas coisas podem mudar. Por exemplo, ele fala aqui no texto que pacientes psicóticos
que não estão, estão pré-psicóticos, que estão compensados, dependendo, se ele vai fazer uma análise, ele pode se descompensar, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Então, o analista, a partir das entrevistas preliminares, ele irá acatar ou não tal demanda da análise. Da parte do analista, existem 2 tempos da EP, né? A EP a gente já sabe que são as entrevistas preliminares. Então, existe o tempo de compreender e o momento de concluir. Lacan, ele propõe esses três momentos, né? O tempo de compreender, o momento o tempo de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir. Não, para o analista, nessas entrevistas preliminares, haveria esse tempo de compreender. Compreender o quê? Compreender qual é a estrutura desse analisante, desse paciente, né, que está fazendo essa demanda de análise, ainda não analisante, e o momento de concluir para que possa passar da entrevista preliminar para a análise propriamente dita. Então, as 3 funções da EP são as que eu já tinha relatado, né? A função sintomal, a função diagnóstica e a função transferencial. E aí, durante esse texto, desse capítulo, ele vai tentar explicar o que cada função significa, né? Então, a função sintomal mostra que é preciso ser lapidado a demanda da análise. Então, às vezes, a demanda ela chega muito crua. E o analista, ele vai, né, no caso, redirecionar, né, e nesse caso, ligar o paciente ao seu tratamento e à própria figura do analista nesse sentido, né, vai lapidar essa demanda de análise. Então, a demanda verdadeira deve ser a de se desvencilhar do sintoma. A demanda de resposta deve se transformar em questão para o sujeito. Ou seja, ninguém faz uma análise porque quer se conhecer. Então, eu quero fazer análise porque eu quero me conhecer melhor. Não. Essa demanda ela tem que ser lapidada, né? É preciso que realmente esse paciente ele queira se desvencilhar de um sintoma. Essa demanda de resposta inicial, ela tem que se transformar numa questão para esse sujeito, né? Então, transforma significado em significante. Então, esse significado que o paciente tenta trazer já, muitas vezes até com um diagnóstico pronto, que ele já traz do psiquiatra, né? Ou de alguma pesquisa que ele pode ter feito no Google, você tem que ajudar esse paciente a transformar esse significado num significante, né? E aí os significantes eles vão se deslocando ao longo da análise. Por que isso é importante? Porque já é difícil para o analista conduzir uma análise usando como recurso o ego do analisante, que quer se desvencilhar do sintoma, mas ao mesmo tempo tem uma conciliação com tais sintomas. Imagine quando o paciente diz que simplesmente só quer se conhecer melhor, né? Se a gente sabe que a experiência analítica é a experiência do desconhecimento e não do conhecimento, né? Então, durante as EPs, o sintoma inicial se transforma em sintoma analítico. É quando surge a estericização, ele fala esterilização, né? Mas a gente sabe, né, que durante a análise, o paciente ele vai precisar falar, né? Então, quando a gente fala, a gente sai de certos discursos e a gente entra no discurso histérico, né? Então, é preciso realmente que esse sintoma se transforme num sintoma analítico. E aí, tal sintoma ele vai representando a divisão do sujeito. Por isso que é importante a gente saber, né, também, qual é o diagnóstico desse paciente. A gente ter o tempo, esse tempo prévio para poder fazer um estabelecimento desse diagnóstico inicial, porque ele vai falar sobre essa divisão subjetiva. Ao encontrar o endereço certo, né, o sintoma se torna propriamente analítico. Então, qual é o endereço certo? O endereço certo é o endereço da figura do analista, né? Por isso que ele coloca aqui na página 18 que estabelece o sujeito suposto saber, né? E ele traz até aquela fórmula, né, do sujeito dividido, que se endereça ao S1, que embaixo na produção é o saber, né? E enquanto o objeto A está aqui do lado do sujeito barrado.
Ou seja, né, nasce aí com o sintoma analítico. Então a gente sabe, Freud já falava isso também, que existe um sintoma inicial e quando é estabelecido realmente o tratamento, esse sintoma ele aparece sob uma nova roupagem, né? Ele aparece como em forma de sintoma analítico, né? E é estabelecida essa função, o sujeito suposto saber no analista, né? Que essa função a gente sabe que ela vai se destituir depois, mas inicialmente ela é importante que ela aconteça. E essa função, sujeito suposto saber, é função do analista. Ele tem que saber se colocar aí diante desse paciente, permitir que essa transferência ela aconteça, de modo que essa suposição ela exista inicialmente. Aí ele fala da função sintomal, né? Ou seja, deve haver um incômodo, né? E ele fala também no final desse texto da retificação subjetiva que o analista vai fazendo com esse paciente, né? Então, muitas vezes essa maneira que o paciente chega, querendo que você simplesmente ateste que ele tem isso, aquilo ou aquilo outro, quando você coloca o paciente frente ao que ele se queixa, né, ele consegue construir uma outra verdade. Os significantes eles vão aparecendo, né? E na medida que esses significantes vão aparecendo, esse paciente ou esse analisante, né, ele vai sofrer de uma forma diferente, né? Ele vai se colocar de uma forma diferente frente à sua história. Então, agora a função diagnóstica, a gente sabe que o diagnóstico em psicanálise ele serve para orientar a condução da análise, né? Então, é muito comum os estudantes de psicologia que escolheram a abordagem psicanalítica, né? Pessoas que querem ser psicanalistas, né? Às vezes a pessoa já chega na análise dizendo que está ali porque quer ser um psicanalista. É preciso que a gente faça esse diagnóstico não para dizer ao paciente, né? Porque ele saber de algo, talvez não, ele dá um nome, talvez e muitas vezes não muda nada, né? Mas é uma forma da gente saber como vai ser conduzida essa análise. É uma forma de você não angustiar tanto o paciente. Então, você ter bastante cuidado, né? Porque se esse paciente, por exemplo, ele é um pré-psicótico, se você angustia muito ele numa análise, ele pode ter um surto, né? Então, talvez não seja muito legal, nem para você, nem para ele, que isso aconteça. Então, é preciso atentar para o registro do simbólico nas questões fundamentais para o sujeito. Então, a gente tem que perceber o simbólico, né? O real, simbólico e imaginário. E aí, essa parte inicial do simbólico é muito importante você perceber, né? Como assim? Que questões fundamentais? São as questões que também têm relações com o real, por exemplo, as questões relativas ao sexo, à morte, à reprodução, à paternidade. Como foi feita essa travessia da fantasia a travessia, desculpa, do Édipo, né? Como foi feita a inscrição do nome do pai? Foi feita ou não foi feita essa inscrição? Então, ele coloca nessa página, já na página 19, ele faz um quadro bem interessante falando sobre os 3 modos de negação do Édipo, né? Então, essas entrevistas preliminares, ela também nos ajuda a perceber como acontece essa forma de negação do Édipo, né? Lembrando que o complexo de Édipo é uma pedra angular da psicanálise, né? Então, não tem como você ser um psicanalista se você não entende, não sabe e não reconhece o Édipo, né? O complexo de Édipo na vida de toda pessoa, de toda criança, principalmente, né? E aí, é preciso a gente perceber como é que foi feita essa negação do Édipo, né? E aí ele vai explicar que na neurose ela acontece de uma forma, na psicose de outra, na perversão de outra. Então, na neurose ele fala que a forma de negação do complexo de Édipo é através do recalque, né? Só que a gente sabe que o recalque ele nunca é uma solução de compromisso completa, né? O que é recalcado no simbólico sempre retorna aonde? No sintoma, né?
Na perversão, a forma de negação é o desmentido, né? Então, é como se o sujeito soubesse da realidade da castração, mas ao mesmo tempo ele negasse essa realidade, por isso que é desmentido, né? O local do retorno também é no simbólico, né? Aparece em que forma? Qual é a forma? Qual é o fenômeno? É o fetiche. Por isso que é no simbólico, porque através da experiência da fala, você vai conseguindo tecer os fios, né, significantes aí e até de significados desse fenômeno, né, do fetiche, por exemplo, na perversão. E já na psicose, a forma de negação do Édipo é através da foraclusão, né? E o que é a foraclusão? É justamente a pessoa estar fora do simbólico, né? Então, o local de retorno é o real. Por isso que Lacan falava que o inconsciente de um sujeito psicótico é um inconsciente a céu aberto, né? Não existe esse recalque. Existe a foraclusão. E aí a forma como esse sujeito ele vai lidar com a fala é diferente, né? A forma como ele vai lidar com a linguagem é diferente da forma que um perverso ou um neurótico vai lidar com a linguagem. E esses fenômenos, eles aparecem através de quê? Através, principalmente das alucinações, né? Mas também através não só das alucinações positivas, né? Mas dos delírios também. Então, ó, para Freud, o diagnóstico nas EPs, ela reduz o erro. Ele tem uma função prática. Reduz o erro, onde você não poderia garantir uma promessa de cura, né? Por exemplo, na psicose. É claro que a gente sabe hoje, né, que a gente não pode garantir, né, não existem garantias. O próprio Freud, ele traz naquele texto lá quando ele fala sobre as 3 profissões impossíveis, e aí ele fala da função de analista, né, da função do educador e da função do político, né, do governo. Então, educar, governar e psicanalizar são funções impossíveis. Em qual sentido? No sentido de que não existem garantias, né? Só a posteriori é possível saber se realmente, por exemplo, houve realmente uma análise, né? Se realmente houve um cartel. Enfim, a gente não pode prometer nada, não é possível prometer. Porém, na psicose, essa tentativa de ajudar esse paciente, né, a dar um novo destino a seu sintoma, né, no caso, na psicose é totalmente diferente, né? Então, no que tange à cura, Lacan dizia que o sujeito ele é incurável, na medida em que não se pode ser curado do próprio inconsciente. Por isso que Freud ele fala em 1939 lá sobre 1938 sobre a análise terminável e interminável, né? Então, essa travessia dessa fantasia ela não é passível de ser completa, né? A gente não pode ser curado do nosso inconsciente, né? Tanto é que pessoas que se submeteram a anos de análise, né? Os analistas mais antigos também, eles continuam fazendo lapsos, sonhos, xixes, né? Permanecem nos sujeitos analisados. Porque a gente não pode se curar do nosso inconsciente, isso não é possível. Existe também, de alguma maneira, uma determinação, né, de coisas, de aspectos que aconteceram na nossa infância, né, nesse sentido também. Então, quanto à psicose, não é possível prometer a inserção desse sujeito na lógica, na norma fálica. Isso não é possível de ser feito. A gente não pode transformar um neurótico num psicótico, né? Para um sujeito psicótico não existe de referência ao nome do pai. E essa castração, e a castração, né? Como resolução do complexo de Édipo, não existe. Por isso que se fala que o psicótico ele não está no simbólico, ele está foracluído. Então, há para Freud uma contraindicação da psicanálise para psicóticos. Já para Lacan é diferente. Lacan ele fala que a gente não deveria recuar diante da psicose, né? Então, Lacan ele fala mais de uma prudência e não de uma contraindicação. Então, ele fala de uma prudência, pois a análise como lugar da palavra pode desencadear uma psicose em pré-psicóticos. Então, a gente tem que observar isso, né? Porque a análise é o lugar da palavra. E as palavras, elas têm poder na psicanálise, né? Nada que o analista,
o analisante fala, né? E até o que o analista fale no ato analítico ou na interpretação, isso tem poder, isso tem uma consequência, né? E aí, talvez para um sujeito psicótico não fosse tão interessante assim. Então, outro tratamento poderia ajudar mais do que um tratamento analítico. Então, para Lacan, seria melhor receber um paciente com uma psicose já declarada do que um pré-psicótico, porque a psicanálise, a análise, ela poderia precipitar uma psicose num pré-psicótico. Então, ó, os matemas, então, Lacan sempre se preocupou com a questão da transmissão da psicanálise, né? E de tentar padronizar, não seria bem a compreensão, mas eu vou usar essa palavra compreensão para ficar mais fácil aqui para a gente. Então, ele tinha muito interesse de padronizar, de tornar... por isso que ele usou os matemas, porque com os matemas, você no Brasil, na França, nos Estados Unidos, você conseguiria compreender ali o que os matemas estão querendo dizer, né? Então, é preciso no plano da EP delimitar, para além da psicose, neurose e perversão, os tipos clínicos. Então, outra coisa importante que é falado no texto é que para essas entrevistas preliminares, elas também têm a função da gente delimitar, não só o que é uma psicose, uma neurose ou uma perversão, mas entender quais são os tipos clínicos. E aí ele vai falar que a base de tal estratégia é a percepção da transferência, né? Por isso que a transferência, por isso que não tem como a gente dividir função diagnóstica, sintomal transferencial, porque elas são muito mais lógicas do que funções que a gente usa de forma cronológica no tratamento de ensaio. Então, detectando a modalidade da relação do sujeito com o outro, por que a transferência é importante também? Porque a gente vai conseguir detectar, como eu li aqui, né, a modalidade de relação que esse sujeito estabeleceu com esse grande outro, né? O outro aqui com O maiúsculo. Então, esse grande outro pode ser a mãe? Pode ser o pai. São essas figuras significativas para esse sujeito, né? E aí ele vai diferenciar um pouco aqui sobre... Ele vai especificar os tipos clínicos da neurose da obsessão e da histeria. Ele não vai falar da fobia, nem vai explicar detalhadamente aqui nesse capítulo sobre as psicoses e as perversões. Porém, vocês vão perceber que já é bem denso essa parte que ele vai explicar sobre o neurótico obsessivo e a histeria, a histérica. Lembrando que não são só mulheres que têm histeria, né, gente? Então, ó, no obsessivo, essa função do outro, do grande outro, fica situada enquanto mestre e senhor, né? O obsessivo, ele ficando assim na posição de escravo. A lei para esse sujeito, a lei para o obsessivo, ela está articulada com o assassinato do pai, né? Então, para a gente entender um pouco sobre essa questão do neurótico obsessivo, é sempre bom, seria interessante a gente voltar lá naquele texto lá de Totem e Tabu, quando o Freud vai falar do mito da ordem primeva, né? Seria bom que a gente pudesse ler, porque a gente compreenderia mais o que quer dizer essa questão do mestre do senhor para o neurótico obsessivo, né? Razão pela qual é muito comum a gente perceber que os obsessivos, eles se referem muito a instituições, né? A religião, a igreja, a própria universidade. É uma forma de ele reduzir a angústia, né? Quando ele fica ali naquela posição de escravo, né? De um mestre, que ele possa trabalhar para esse mestre. O obsessivo, ele anula o desejo do outro, né? No entanto, entretanto, a partir do fato de acreditar que ao outro não falta nada, não lhe falta nada, né? Então, existe quando eu fazia faculdade, quando eu estava na monitoria, o professor, me lembro que ele falou, o meu professor, que era meu supervisor, ele disse que era muito comum a gente encontrar um obsessivo, um neurótico obsessivo, se casando com uma histérica, né? E aí, por que é uma relação que dá certo e que também ao mesmo tempo tem muito conflito? Porque o obsessivo, à medida que ele acredita que não falta nada para esse outro, né? No caso aí nesse relacionamento, quando o outro começa a desejar alguma coisa, isso desestabiliza o obsessivo,
né? E aí, no mesmo modo, ele acredita que não falta nada para esse outro, ele também dá tudo para o outro, né? Se torna verdadeiramente um escravo, que é o que uma histérica precisa, o que a histérica quer, né? Um senhor para que ela possa reinar. Então, ó, aí aparece a conjugação de dois significantes no obsessivo. A gente consegue pensar isso, né? Que é o pai e a morte. Na histérica já é um pouco diferente, né? O outro, né? Essa relação do sujeito com o outro é constantemente, constantemente uma relação de desmascaramento. Embora esteja sempre buscando um senhor, a histérica ou o histérico, um mestre, ela inventa um mestre não para se submeter a ele, como o neurótico obsessivo faz. Ela inventa um mestre para se retirar, né? Para reinar frente a esse mestre, né? Então, a histérica, ela vai fazendo o mestre desejar. Olha aí que interessante isso. Então, ela vai estimular o desejo e vai se furtar enquanto objeto desse desejo. Tem um filme, que agora eu não lembro o nome, que é um filme épico, que fala mais ou menos sobre isso, sobre uma moça lá, acho que é a moça dos brincos de pérola, não sei se vocês já assistiram, que fala sobre isso, que ela fez de tudo para que o rei, ele percebesse a presença dela. Então ele abandonou a esposa, ele fez muitas coisas que ela queria, né? E quando ele quis casar com ela, quando ele quis ficar com ela, né? Ela não queria, ela não desejava, é como se ela estivesse sendo despossuída de si, digamos assim, como se ela estivesse sendo vilipendiada. Nos tipos clínicos, deve-se distinguir a relação com o desejo também. Além dessa relação, essa modalidade da relação do sujeito com o outro, a gente também tem que observar essa relação do desejo, né? Como esse paciente, como esse sujeito, ele se coloca diante do seu próprio desejo, né? Lembrando que os neuróticos, eles no final das contas, eles não querem saber sobre o seu desejo, né? Por isso que a gente fala do desejo impossível, do neurótico obsessivo, do desejo insatisfeito da histérica, né? Então, a gente vai tentar observar como é que esse paciente ele coloca não mais uma resposta diante daquilo que ele traz, mas uma questão, né? Quando ele começa a falar sobre essa questão, aí sim a gente já começa a perceber como é a relação dele diante do desejo. Então, uma pergunta está sempre em pauta: quem eu sou? Então, na neurose, isso está muito em voga, acontece bastante essa ideia de se você se questionar quem você é, né? Então, para o obsessivo, o questionamento é nesses moldes: estou vivo ou estou morto? Para a histérica, o questionamento é nos moldes: sou homem ou sou mulher, né? Então, a fantasia fundamental do histérico é o de menos prazer, e do obsessivo é o de mais prazer, de ter sido, por exemplo, uma criança que teve tudo, no caso do obsessivo, que não lhe faltou nada, né? Então, ele sempre estaria lembrando dessa época tão linda, tão maravilhosa da sua infância, né? Já da histérica, do histérico, aquele que nunca tinha nada, que sempre faltava alguma coisa, né? Que nunca era bom o suficiente. Então, aí a gente entende, já entra para a função transferencial, né? Então, no começo da psicanálise, Lacan fala, né? A transferência. E seu pivô é o sujeito suposto saber. Então, a transferência é o que vai sinalizar a entrada do sujeito numa análise. Então, se a gente fosse tentar colocar aí o que é que vem primeiro, o que é que vem no final, né? O que passa, faz uma passagem dessas entrevistas preliminares para a análise propriamente dita, é justamente o estabelecimento da transferência. E como é que essa transferência ela aparece? Às vezes ela aparece em forma de vergonha, por exemplo. O paciente começa a olhar para você e começa a ficar com dificuldade de falar sobre coisas difíceis da sua vida, quando olha para você, né? Então, a vergonha, muitas vezes, é uma forma de você perceber. Quando a gente for estudar sobre o divã ético, a gente vai ver que ele fala sobre isso. A vergonha, às vezes, é uma forma de você perceber que já pode colocar o paciente, né, no divã. Então, a transferência não é função do analista, e sim do analisante.
A função do analista, é bom a gente lembrar, é saber utilizá-la, é saber manejar a transferência. Então, a primeira formulação de Lacan sobre a transferência é sua relação com o saber. Então, a transferência na psicanálise lacaniana, ela se articula ao saber. Isso, na primeira vez que ele fala sobre isso, o que Ney vai explicar aqui, é justamente naquele texto, Função em Campo da Fala e da Linguagem, em psicanálise, né? Que é quando ele vai falar que a transferência está articulada ao saber, né? O analista, ele não deve se identificar, porém, com essa posição de mestria, de saber, né? O analista, ele deve lembrar que toda comunicação é baseada sempre no mal-entendido. Então, toda e qualquer comunicação, por isso que a gente tem que ficar mais em silêncio enquanto analistas, né? Para que a gente possa permitir que essa função ela se instale, né? Para que a gente possa permitir que fazer as vezes de objeto A, que a gente pode falar sobre isso depois. Então, a posição do analista, ele tem que lembrar bastante disso, não é não é de saber, né? Não é também de uma ignorância ignara, ignoro, não sei do que se trata, mas é de uma ignorância douta, né? Entender que isso vai acontecer, o paciente ele vai transferir não só afeto, mas saber, né? Essa ideia de que o analista sabe sobre o seu sintoma. Porém, a gente tem que lembrar que essa transferência, à medida que ela aparece, ela também tem um prazo de validade, ela vai ser destituída. Nós vamos ser destituídos dessa função. Então, a ignorância douta, ela refere-se ao saber elevado, ou seja, aquele que reconhece seus limites. Por isso que a ignorância douta tem a ver com o reconhecimento dos limites. Então, é sempre a gente ter cuidado, o analista, porque a ignorância douta nos convida à prudência e à humildade, né? Lembrando lá de Freud, né? Que deixou a paciente falar. Então, a gente deve se precaver dessa posição de saber absoluto, né? Não se deve buscar nesta posição de mestria, né? Nós não somos mestres, nós somos analistas, vamos lembrar disso. Então, o algoritmo da transferência esse matema da entrada em análise. Esse realmente é o algoritmo da transferência. Aí ele vai falar, vai explicar, né? Tem lá até um matemazinho bem bonitinho, o S maior, né? Embaixo seria o S menor, né? Que em cima é o significante, embaixo é o significado. Porém, esse S maior é o significante que se dirige a um significante qualquer, que no caso aí é a figura do analista. E a gente tem que permitir que esse significante qualquer ele se instale. Né? E é como? E a gente sendo neutro, né? Neutro no sentido de a gente deixar o paciente falar, né? Fugir dessa postura de mestria. Então, a gente permite que a transferência ela se estabeleça, né? Esse significante qualquer. E que pode ser o nome, então, assim, esse significante qualquer. Por exemplo, pode ser o nome do analista. Eu lhe procurei porque você tinha o nome da minha mãe, né? Porque você tem o nome da minha esposa, né? Pode ser também um traço particular que nem o paciente ele sabe dizer, né? E o S, esse S minúsculo de baixo, seria esses significantes que eles vão mudando, né? Que no caso são significados que vão mudando, né? Ao longo da análise. Então, Freud compara o início do tratamento ao jogo de xadrez. Em que sentido? Aquela história lá de você não poder prometer nada, não tem como você prometer e garantir nada. Então, no jogo de xadrez, a gente sabe como é que começa, como é que termina o jogo, né? Então, existe uma fórmula que faz a gente entender que o jogo começou e o jogo terminou. Porém, entre o começo e o final, muitas coisas vão acontecendo. Por isso que são também conduções, né? A condução da análise. E tem essas condições, mas não tem essas regras. Então, a articulação do significante da transferência com o significante qualquer do analista, escolhido pelo analisante, tem como efeito a produção do sujeito, né? E é este sujeito que será destituído da relação transferencial. A destituição subjetiva está inscrita no ticket de entrada. Essa destituição subjetiva de quem? Relacionada a quem? À figura do analista, né? Então, qual é o efeito do estabelecimento do sujeito suposto saber? Ele é importante, essa função? É importante, essa função é feita pelo analista a partir do que o analisante transfere para ele, né? Então, qual é o efeito desse estabelecimento da transferência, do sujeito suposto saber? É o amor, né?
essa demanda transitiva, essa demanda de algo, demanda de se livrar do seu sintoma, ela passa a ser uma demanda intransitiva, que é a demanda de amor, né? Então, a transferência em psicanálise é amor. Ao surgimento do desejo sob a forma de questão, o analisante ele responde com o amor, né? Então, ele coloca ali uma questão e, ao mesmo tempo, ele vai responder a partir dessa questão com o amor, essa transferência, né? Então, é preciso haver uma demanda de deciframento, né? O amor de transferência, no caso, é amor ao saber que é, em última instância, o amor ao objeto causa de desejo, ao objeto A. Este é o aspecto real da transferência. O objeto A, que obtura, né, que sutura a falta constitutiva do sujeito e se torna agálma, né, que ele coloca aqui como agalmático. Ou seja, o objeto maravilhoso do qual Alcibíades via em Sócrates. Aí ele vai fazer uma referência aqui ao banquete de Platão. Então, é uma sugestão também que quem quiser e puder ler, vai lá no clássico, né? Vai lá ler o banquete de Platão, que vai ficar mais fácil de entender essa questão de Sócrates e Alcibíades, essa questão de agálma, esse objeto maravilhoso, né? Então, lá no banquete, fala-se desse agálma, né? Dessa função agalmata, que é a função que o analisante ele vai transferir para esse analista, essa ideia de que é um objeto maravilhoso, né? Então, nessas entrevistas, sim, uma coisa, né, que ele fala que existe uma comparação dos silenos com Sócrates, né? Ele vai explicar bem direitinho o que são silenos, né? Que sabe aquelas bonecas russas que quando você vai abrindo tem outra boneca russa dentro? São várias bonecas dentro de uma grande boneca. Então, o sileno seria tipo isso, algo grande que você vai tirando e vai tendo coisas dentro, né? A gente pode comparar com a cebola, né? Então, você vai tirando as camadas e no final fica um núcleo, né? Então, isso é justamente esse agálma, esse objeto brilhante que o analisante ele vê na figura do analista. Então, a gente também não pode esquecer das entrevistas preliminares a função da retificação subjetiva, que é um tipo de interpretação, né, do analista. Então, ela vai promover a responsabilização do sujeito na escolha da própria neurose, né? Tem um artigo de Freud que fala sobre a escolha da neurose. É também um artigo interessante, quem puder ler, eu recomendo, né? Então, a retificação subjetiva, ela aponta para a dimensão ética da psicanálise, que é a ética do desejo. A retificação subjetiva implica na seguinte pergunta: qual é a sua participação na desordem da qual você se queixa? Que é isso que muitas vezes o neurótico ele não quer saber, né? Com o neurótico obsessivo, ela se dá, essa retificação subjetiva, no plano da retificação da causalidade, que se apresenta como uma consequência, ou seja, a impossibilidade de agir correlata à sustentação do desejo como impossível, né? Na parte da histérica, essa retificação subjetiva, ela faz com que o sujeito ele se implique em sua reivindicação dirigida ao outro, nessa sua luta pelos direitos dele e dos outros, né? Passando da posição de vítima a agente da intriga da qual se queixa ao sustentar esse desejo insatisfeito. Então, em última instância, a retificação aponta que lá onde o sujeito não pensa, ele faz escolhas. E lá onde ele pensa, ele é determinado na dimensão do outro. Então, esse vídeo ficou um pouco longo, mas é porque esse capítulo era mais denso mesmo. Eu espero que tenham entendido, que tenham gostado. E se quem quiser fazer alguma pergunta, colocar algum comentário aí nos comentários aí desse vídeo, fiquem à vontade.